Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do curso de ECS na AWS. Este é o módulo de CI/CD. Essa será uma aula prática sobre o serviço de Code Build da AWS. Mas antes, não deixem de seguir a nossa página aqui do YouTube, curtir o nosso vídeo e mandar os seus comentários. Isso vai ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. Estamos aqui então no nosso console da AWS. E vamos começar então acessando o nosso serviço aqui de Code Commit, onde está armazenado o nosso código que vimos na aula anterior. Então aqui acessei através do console. Como vocês podem ver, eu tenho alguns repositórios aqui, inclusive o criado na nossa aula prática, aqui para armazenar o nosso código. E aqui nós podemos, a partir do mesmo console, chegar no Code Build. Então, todos esses serviços de esteira ficam no mesmo local. Ou você poderia acessar diretamente digitando Code Build. Mas qualquer um dos serviços de esteira, como Code Build, Code Deploy, Code Pipeline, você consegue navegar entre eles aqui na sua aba ou menu do lado esquerdo. Falando do Code Build, aqui tem, como sempre, nos conceitos básicos, um pouco sobre utilização e como funciona. Ele vem com um vídeo corporativo explicando o propósito do serviço e como é o funcionamento dele dentro da AWS e traz alguns benefícios de utilizar e quais são os recursos, como é um serviço de compilação totalmente gerenciado pela AWS. Nós pagamos conforme o uso, então só pelo tempo de compilação, não temos administração de servidores por trás. A AWS faz isso para a gente. Ele é totalmente elástico, então conforme eu utilizo e solicito compilações, ele cria esses containers para atender a minha escala de forma elástica o número de builds ou de compilações necessárias. Vamos começar criando nosso projeto de compilação da nossa aula de hoje. Aqui damos um nome para o nosso projeto, fica ao critério de vocês, o nome não tem impacto aqui na criação. Vou colocar aqui o nome aula ECS. Você pode colocar uma descrição que fica ao critério de vocês também, não é? E também a descrição aqui não é obrigatório. Temos alguns campos aqui iniciais que para este momento não precisamos habilitar. Não vamos falar nesse momento que algumas opções um pouco mais avançadas. E aqui em origem é onde dizemos da onde vai vir o código para ser feito a compilação. No nosso caso, a gente poderia utilizar o Amazon S3, por exemplo. Vamos utilizar o Code Commit, mas poderia ser o GitHub, o Bitbucket e aqui um GitHub Enterprise. No nosso caso, vamos utilizar o AWS Code Commit. Aqui eu seleciono o meu repositório, o repositório que você criou na aula anterior. E você pode usar várias formas. Então você pode utilizar para sua compilação uma tag, um ID de commit específico para fazer essa compilação, ou o mais recomendado, que era utilizar uma branch, ou em português, uma ramificação. Vamos escolher aqui no caso a branch master, que é a nossa utilizada aqui na nossa aula prática. Então, sempre vai pegar a última versão, a que estiver ali feito o commit ou merge request na branch master. Aqui temos algumas configurações um pouco mais avançadas também.
que podemos utilizar, mas não é necessário para este momento. E aqui vamos configurar o nosso ambiente de compilação, onde podemos aqui utilizar, como eu falei na aula teórica, uma imagem customizada, que não é o caso aqui para uma aula básica, onde a gente pode construir uma imagem Docker com uma série de etapas customizadas, inclusive com etapas de teste unitário, por exemplo, para compilar o nosso código, sendo ele de diferentes linguagens. Aqui, por exemplo, vou aqui no Docker Hub e mostrar aqui no DevOps Tools, aqui, por exemplo, imagens Dockers que poderíamos usar, por exemplo, o Docker, o SonarQube é uma ferramenta muito poderosa para fazer testes unitários, completude de testes, onde podemos ter um Docker ali, um projeto de build específico apenas para fazer a parte de testes. Isso é alinhado na nossa esteira, na nossa pipeline de CI/CD. Podemos utilizar, por exemplo, Jenkins também. Então, ter um Docker rodando um Jenkins para fazer o nosso projeto de build e teste. Aqui vamos seguir com o nosso padrão, onde escolhemos o Amazon Linux 2. Aqui o tempo de execução standard. Usamos a última versão disponível, no meu caso 3.0. E aqui na opção de versão de imagem sempre colocamos a última versão disponível para execução. Aqui, um ponto importante, os privilégios ou acessos na AWS. Esse flag significa que o nosso Docker, o container, terá um acesso privilegiado baseado nos acessos IAMs que será criado aqui nesta função de serviço. Então aqui abaixo ele já está com a opção de criar uma função de serviço para nós. Aqui temos a configuração adicional, onde podemos colocar o tempo de compilação. Vamos colocar o tempo máximo de 1 hora. E aqui podemos também definir a configuração dessa imagem Docker. Posso obrigar a rodar esse Docker dentro de uma VPC definida por mim, ou rodar na própria AWS direto, não dentro de uma VPC específica. E aqui a configuração deste Docker. Eu posso colocar, por exemplo, 3 GB de memória com 2 vCPUs para este processamento, que é o mínimo, ou até ter um Docker mais parrudo para executar a compilação do meu código. Posso colocar tags aqui também, variáveis de ambiente e algumas configurações um pouco mais avançadas que vamos ver em outras aulas. Aqui não vamos precisar dessas configurações. Aqui é onde eu falei que a gente define o build spec. Então aqui eu tenho a opção de definir o build spec aqui diretamente em código. Então aqui eu posso clicar em alterar e definir aqui, né, os comandos do build spec ficarem aqui dentro da minha definição, ou usar um arquivo padrão de build spec. Então o meu projeto, o meu código source que está no code commit, ele espera que tenha um arquivo de build spec lá na raiz do meu code commit, que é o que vamos construir agora. Então, lá no portal www.cabeçananuvem.com, você vai ter uma pastinha atrelada a esta aula. Então, nesta pasta que chama Code Build, você vai ter 2 arquivos. Um que é o build spec YAML, que é o arquivo que precisamos configurar e vamos entender nessa aula. Você vai copiar esse arquivo na sua pasta, onde está sincronizando ali com o code commit. Então você copie para dentro da pasta do seu projeto, que vai para o code commit, e aqui vamos entender e alterar este arquivo que tem algumas etapas. Então temos aqui o pré-build, o build e o pós-build, e o que podemos fazer em cada etapa. No nosso caso, estamos aqui no pré-build logando no serviço ECR.
Então, antes de startar o build, vemos se temos acesso às credenciais do serviço ECR. Lembra do que fizemos lá na mão, manualmente na linha de comando, onde utilizamos o comando AWS para pegar as credenciais do ECR e efetuar o login. Então, durante o pré-build, o que significa este arquivo aqui do YAML é que estamos fazendo aqui o login. Aqui, vamos então acessar o serviço do ECR para copiarmos ali o endereço do nosso ECR. Então, vamos lá no ELA, eu dei um duplicar página para não fechar o que temos aberto e acessei aqui o meu serviço do ECR, pois preciso pegar o endereço do nosso repositório, que você precisa copiar o que você criou na aula anterior. Então você pode dar um copy aqui na pasta do repositório. E lá no nosso arquivo do build spec, onde efetuamos o login, você substitui aqui, ó, nesta etapa, pelo seu endereço do seu repositório. E aqui criamos algumas variáveis. Então vamos criar uma variável de commit para fazer o commit no ECR e o endereço da imagem, que contém ali o endereço do nosso ECR, mais a tag para podermos fazer ali o sincronismo e commitar a nossa imagem no ECR. Aqui temos a etapa do build, onde buildamos a nossa imagem. Então ali a gente puxou o código do code commit, trazemos para dentro do Docker, que já possui o Docker instalado aqui, efetuamos o Docker build como efetuamos na máquina local, no nosso primeiro exemplo aqui, e ele vai fazer aqui o build e fazer o tagueamento da nossa imagem, que vai possuir aqui as variáveis que a gente criou. Então ele vai taguear esse build que criamos, baseado no nosso endereço com o nome do repositório, mais a tag latest que criamos de forma dinâmica. Então aqui o que vamos fazer, como já alteramos o nosso arquivo, vou dar um git status aqui na minha página, dentro do repositório aqui da minha pasta. Já identifiquei o arquivo que precisa ser adicionado, dou um git add espaço ponto, vejo o git status novamente, o arquivo foi adicionado. Podemos dar um commit localmente, então dou um git commit-m, coloco um comentário aqui de, por exemplo, primeiro build, né, que a gente vai fazer um build aqui na nossa aula prática de hoje. E após commitar, vamos fazer o push, que novamente vamos precisar das nossas credenciais. Então dou um git push e ele pede aqui o meu usuário e senha, onde vamos copiar porque estamos usando o HTTPS. Copio o meu usuário e o meu password, que foi gerado de forma dinâmica pela AWS. E eu consigo fazer o push no meu repositório ECR, do ECR não. Fiz o push no meu code commit. Então temos o meu código ali disponível no code commit. Como vocês se lembram, estou utilizando aqui uma branch, então vou atualizar. Se vocês também estão usando a branch, ele vai criar uma nova branch. Já conseguimos identificar aqui o arquivo do build spec. Como ele está ok, podemos criar um merge request para o master. Então o destino master, origem nova feature, e vamos gerar uma solicitação pull. Coloco aqui como primeiro build. Para o ECS, vejo que ele está criando um novo arquivo para esse git pull. Ele verifica se não tem nenhuma conflito para ser resolvido e vamos executar
vamos mesclar aqui o nosso projeto. Quando não é possível, quando tem algum conflito, aqui a primeira opção está fechada, só para deixar como exemplo, eu costumo, além de dar o nome aqui, tem que colocar o autor, né, o nome e o e-mail, eu uso a última opção, que é mesclar tudo em master, né? Eu não deixo como a do meio, eu utilizo a última opção. Então, se para vocês tiverem fechado aí, eu acredito que não, porque só para mim que deu um conflito de alguns testes que eu vinha fazendo antes de preparar a aula. É o ideal usar a primeira aqui para ficar com uma branch apenas. Ou a última para finalizar também tudo da branch master, onde ele mescla as duas branches. O endereço do e-mail de quem está alterando e o nome do autor e dar um mesclar. Após mesclar ou fazer um merge, para quem tiver o console em inglês, temos o nosso código já atualizado com o nosso build spec, já atualizado com o endereço do meu SR e os comandos para executar o build, o tagueamento e concluir essa etapa de build. O arquivo aqui a gente não precisa preencher nada, aqui o padrão é build spec YAML e aqui podemos usar como saída, criar algum artefato no S3. Aqui são configurações mais avançadas que podemos ver em outra aula. E precisamos criar um CloudWatch Logs, no caso. Vou colocar como o mesmo nome do nosso projeto, por exemplo, como pode ser um aula SCS, porque ele precisa gerar os logs lá no CloudWatch Logs. Só um ponto, vou voltar, talvez eu não tenha dado a ênfase necessária no privilégios. Nós clicamos, acionamos aqui o flag de dar o privilégios para o nosso Docker e aqui ele vai criar uma função IAM para poder dar acessos aos serviços. Ele vai vir com acesso básico aqui IAM e nós vamos alterar conforme der alguns erros aqui. Eu podia já dar o IAM pronto para vocês, mas vamos aqui pegar alguns erros no nosso hands-on e ir corrigindo aos poucos. Vou dar um concluir e ele vai tanto criar o meu projeto de build quanto o IAM role que dá esses acessos privilegiados para efetuar o build. Aqui o projeto está criado, mas aqui é um projeto de build, ele não executa e deixa de existir, aqui é o projeto, então podemos executar o build inúmeras vezes baseado no nosso code commit, na branch master no caso, na nossa ramificação. Então aqui tem todas as configurações do nosso projeto build e podemos iniciar aqui. Então vou colocar primeiro aqui no detalhes da etapa de execução ou compilação e vamos dar iniciar o build. Aqui ele vai demorar algum tempo, um minutinho ou dois para este projeto e vamos acompanhar esta execução, esse build ou compilação acontecendo aqui em tempo real durante os nossos testes. As primeiras vão acontecer alguns erros de IAM, de acessos, e vamos corrigindo, porque é assim que funciona mais ou menos um projeto de compilação. Você precisa aprender a ler os logs, identificar os motivos de falhas e ir corrigindo isso conforme vamos criando o nosso projeto de build. Como vocês podem verificar aqui no final do log do nosso container, podemos verificar que o comando de login não funcionou. Então vamos começar aqui do início do Docker, né? Como vocês podem ver, ele sobe um container, ele puxa o código ali do nosso code commit e na nossa primeira etapa aqui de pré-build, onde eu faço o login no nosso ECR, ele deu um exit aqui, pois não foi possível recuperar a credencial. Então, já sabemos que temos um problema aqui na nossa credencial, no nosso IAM. Aqui nas etapas conseguimos ver todas as etapas
possíveis de um projeto de compilação e vemos aqui que no pré-build ele já falhou e não continuou a execução. Vamos voltar aqui para o nosso projeto e aqui, se eu não me engano, fica na configuração do build spec. Não, desculpa. Voltando aqui, vamos em editar e vamos ver em ambiente se é aqui que tem, aqui ó, fica o dado do nossa IAM role. Então aqui é onde temos o acesso privilegiado e aqui, como vocês podem ver, a função role de acesso está indicada aqui. Vou dar um duplicar na nossa página para manter o login aqui. E aqui nessa página que eu acabei de duplicar do meu navegador, vou acessar o IAM para tentar analisar esse IAM role. Vamos aqui em IAM. E vamos encontrar esta função. Clico em função aqui e vamos filtrar a função que copiamos lá no nosso serviço de code build. Aqui ele vai trazer quais são as políticas de acesso do nosso container. Então ele está com duas políticas aqui criadas e vamos analisar os acessos, analisando via arquivo JSON. Então aqui ele dá acesso aos logs, ele dá acesso ao S3, ao code build. Então aqui code build, logs e S3 já está contemplado aqui nesta política ou nesta policy de acessos ao nosso container. Vamos verificar aqui o segundo. Ele dá acesso aqui ao CloudWatch Logs. Então aqui não encontramos o acesso ao ECR, o serviço do ECR para fazermos o login. Ele está dando um acesso meio básico aqui ao Code Build, ao projeto, né, específico de Code Build, ao CloudWatch Logs e o S3. Não temos uma política aqui de acesso. Então vamos clicar aqui em anexar política. Ele abriu uma segunda aba para mim e vamos dar um criar política. E aqui em criar política vamos em JSON, vamos incluir essa política de forma manual. Voltando lá para a pastinha que vocês vão baixar, pastinha Code Build no site, cabeça na nuvem, temos aqui as instruções para a nossa policy ou nossa política. Então vocês vão copiar essa política que vai dar alguns acessos adicionais além dos logs. A gente vai ter aqui também novamente os logs nessa política, que ela é um pouquinho mais completa, e além disso ela terá alguns acessos já ao ECR para fazer o login, fazer o push, fazer uma avaliação aqui inicial, e então aqui já começamos a dar os primeiros acessos ao serviço de ECR. Porém, mesmo com essa política, ainda teremos alguns erros de acesso e vamos aprender juntos aqui a identificar. Então vocês copiem essa política completa, dê um avançar, aqui está na aba de tags, avançar novamente, e deem um nome que vocês consigam se lembrar para a próxima etapa aqui de anexar uma política IAM. Então aqui eu defini o nome da minha política e aqui no final tem um botãozinho aqui de salvar política. Beleza, eu já salvei. Vou alterar para a minha primeira aba, onde estava criando as políticas. Aqui não apareceu, mesmo eu digitando o nome da minha política, aqui não foi possível aparecer. Então, nesse caso, como ela não aparece automaticamente, tem um botãozinho aqui na direita, onde a gente consegue atualizar essa página. Tá vendo aqui na direita, onde temos o botão de atualizar? Agora sim, que atualizamos aqui o nosso painel, aqui o botãozinho atualizar. Ao digitar o nome da nossa nova política, ela aparece aqui no nosso painel de IAM. Eu seleciono e dou
aqui um atualizar política. Ao salvar essa atualização de função, incluindo uma nova política, podemos voltar para o nosso projeto aqui e iniciar novamente a execução. Só mudei a política, não preciso mudar nada no projeto. O projeto está ok. Foi um erro de política e não de imagem, de execução do nosso projeto. Então aqui eu dei um executar, ele começou aqui, iniciou a execução e vamos acompanhar as etapas novamente. Então ele puxa o código aqui do Code Commit, passa para a etapa de login. Então agora que ele já tem aqui os acessos, né, que demos no IAM, ele conseguiu executar o login aqui na nossa região SA East 1, que é a padrão, e ele executa o comando aqui de recuperar as chaves de acesso dentro do Docker para o ECR e passa daquela etapa que tivemos o primeiro erro. Aqui ele começa a execução do código do build, né? Então ele dá um docker build -t e tagueia com o nome do nosso ECR. Como vocês se lembram, ele utiliza o nome do ECR para dar o nome para o nosso Docker após o build. Com o nome a tag latest, usando a inicial do endereço do nosso repositório ECR, que deve estar a nossa nova imagem Docker, ele consegue executar o Docker Push, que é a última etapa aqui. Porém, podemos ver aqui que na execução do push não foi possível, não tivemos o acesso necessário. E aqui temos exatamente qual foi a API que o nosso build tentou executar durante o push, no caso. Então temos essa API aqui de ECR Upload Layer. Então não temos na nossa política IAM, como vocês podem ver aqui, ele está trazendo o nome da nossa política que está sendo usada no projeto build, e ele está falando que não existe esta API específica. Então eu não consigo fazer o push no meu resource, que ele está trazendo aqui o meu repositório ECR. Como vocês podem ver aqui, no nosso projeto de build está bem claro o erro que precisamos corrigir, que é dar o acesso na IAM Role a esta API específica. Então precisamos lá nos acessos do ECR incluir essa API. Então voltando aqui para o nosso IAM em funções ou roles, vamos abrir aqui a nossa política do ECR que criamos agora, que foi a cópia do nosso arquivo. E aqui onde ele está no allow, nas APIs do ECR, aqui ó, temos aqui o efeito, né, o allow. Algumas APIs já estão aqui inclusas no serviço ECR, porém aqui não tem aquela API específica, ó, não encontramos aquela API que foi dito que está com um erro de acesso. Então aqui nesta política ele dá a qualquer recurso, não é recurso específico. Vamos dar um edit no modo JSON para ficar mais fácil. E aqui descemos até o ECR. Precisamos dar um vírgula, enter, abrir e fechar aspas e colar aqui a API, que no caso ela está especificada aqui, inclusive no erro do projeto do nosso build. Vamos copiar aqui a API e vamos incluir aqui ECR Upload Layer Port, que é o erro que foi nomeado lá no nosso projeto de build. Então isso é bem normal, encontrar erros. Pode ser um erro de acesso, pode ser um erro de código, um erro de configuração, e fica fácil de fazer o troubleshooting, analisar esse erro. Precisamos aqui salvar essa política para que a gente possa rodar novamente o nosso projeto de build. Então salve aqui, né? Certifique-se que você salvou a alteração da sua política. Vamos voltar aqui para a página inicial de funções e políticas.
e já assim que salvamos, podemos executar novamente este projeto. Então vamos acompanhar novamente esta execução e o seu log para ver se não falta nenhum acesso ou temos algum tipo de configuração ou erro de código no momento de compilação ou de build. Aqui ele está em execução e já podemos acompanhar os logs. Assim como a segunda execução, ele conseguiu logar no ECR, ele conseguiu aqui baixar o código lá do code commit, né? Aqui ele conseguiu executar o build, fez o tagueamento do nosso Docker, colocando o nome do ECR, tagueando com o código da branch e do commit, né? Mais o latest. E na hora de dar o push, temos um novo erro. Como vocês podem ver, já mudou a API. Foi um erro novamente de API, porém também esta API precisa ser incluída no nosso arquivo lá de IAM Policies. Então, gente, isso é normal. Estou seguindo aqui com erros porque nem sempre tudo dá certo. É importante sabermos tratar, ler esses erros que vão acontecer aqui no log e evoluir na nossa construção de uma pipeline, no caso, a etapa de build. Então vamos novamente em funções ou direto na política aqui, podemos filtrar ou aqui na política filtrar pela política ou ir por funções e identificar a política que está aqui lá dentro. Fica ao critério de vocês. Aqui vamos em JSON e vamos dar um editar política. Né? Aqui ele traz para o básico, mas vamos de JSON, que é mais avançado, porém mais fácil na minha visão. Dar um vírgula, enter e colocar entre aspas a nova API necessária do ECR. Então precisamos também do complete layer upload. Temos mais uma API que não estava liberada nas nossas políticas de acesso. Então aqui vamos também salvar essa política com a nova API necessária. Então avançar e salvar configurações. Salvando a configuração aqui do nosso IAM role, voltamos aqui para o nosso projeto e vamos executar novamente essa compilação. Já começou a execução, ela está em andamento novamente. E vamos ver se essa será a nossa última execução ou se falta alguma configuração, seja de IAM ou qualquer outra. Olha que interessante, ele chegou de novo na última etapa e faltou o put image. Então ainda temos uma alteração no nosso IAM role. Então, para nós nos acostumarmos, né, como já falei, vamos adicionando essas novas APIs. Então é interessante que, além do ECS, entendemos que existem outros recursos que é importante, né? Não se resume só em definição de pipelines ou de uso do ECR. Para fazermos uma configuração de uma pipeline, o nosso conhecimento deve ser bem abrangente, não só em pipelines, mas também em acessos, em IAM roles e funções e políticas para configurar uma pipeline completa. Vamos aqui abrir novamente, dar um editar política, modo JSON e vamos incluir novamente aqui esta política. Dar um enter aqui, abre e fecha aspas e copio a nova API que é a put image. Salvar.
salvar alterações. E aqui vamos dar um tentar compilar novamente. Está em processamento. Já começou a execução e vamos acompanhar até o final para vermos se ele conclui ou se ainda falta alguma API ou algum acesso. Então aqui ele conseguiu efetuar o login, fez toda a parte do build aqui, gerou a tag baseada no latest. E aqui, como podemos verificar, dessa vez conseguimos concluir toda a execução. Como vocês podem ver, todas as etapas aqui obtivemos o sucesso. Subindo um pouquinho mais, temos aqui desde o login, desde as primeiras etapas, onde ele efetuou o login no ECR, onde ele fez o pull do source lá do code commit, o login foi com sucesso. Ele iniciou o build, né, que é o comando docker build-t, tagueamos a nossa imagem com o nome do repositório e tagueando com o latest e também com o código do nosso commit, né? E aqui você também pode ver, não é nesse botão, desculpa aqui os logs, né? Ele pode ampliar. Vou dar um fechar. E aqui mais à esquerda temos o log no CloudWatch. Então inclusive aqui no console ele está trazendo as configurações do CloudWatch. Eu abri em outra aba para a gente poder analisar. Então aqui tudo que a gente está construindo nesse build que está sendo executado inúmeras vezes está sendo enviado para o CloudWatch e é o que estamos vendo inclusive ali na tela, né? Por isso que é importante a utilização do CloudWatch, porque aquele container deixa de existir e só conseguimos ver os logs porque o projeto ele está lendo inclusive esses logs lá do CloudWatch Logs. Aqui temos todas as etapas, todas foram executadas com sucesso. Aqui também temos o tempo, né? Por exemplo, a etapa de instalação foi menos de 1 segundo do Docker, né? Porque a imagem já vem com o Docker. O pré-build demorou 9 segundos, que foi a etapa de fazer o login no ECR, como vocês podem ver, levou 9 segundos para recuperar a chave de acesso e logar. O build demorou 19 segundos e o pós-build, que foi fazer o push no repositório, demorou 2. Aqui temos configurações mais avançadas, podemos ter variáveis de ambiente para ter vários ambientes, dev, por exemplo, dev, homologação e produção. Aqui configurações de ambiente, como VPC, se o nosso Docker tem que rodar em alguma VPC, ou configurações avançadas. E aqui as métricas, você consegue ver depois de alguns minutos de ter executado o quanto a gente utilizou aqui do recurso do Code Build. Vou mudar de página, como vocês se lembram, tinham deixado aberto, ou vocês dupliquem e acessem o serviço do ECR. Então, se a gente acessar aqui o nosso ECR, no caso, estou aqui no painel do ECR, eu não atualizei aqui a página ainda, pode ver que foi criado no dia 22 de agosto, no meu caso. Vou acessar aqui a imagem e podemos ver que tinha já um upload embaixo, que não tinha uma tag específica, e já temos a tag da aula de hoje, que é o código aqui do commit, do nosso code commit, e depois seguido de latest. Então, se a gente for no code commit, aquele código que você tem ali na sua imagem ECR vai ser o mesmo do seu último commit efetuado aqui no code commit. Então, aqui no ECR, né, nós criamos essa imagem e tagueamos com o código do commit mais latest.
que é o que está lá no nosso code commit, para termos toda a rastreabilidade, facilmente entendemos da onde é a origem dessa última imagem que geramos. Então aqui na origem a gente consegue até analisar aqui no code commit qual foi a origem dessa imagem. Ela foi gerada com esse padrão que utilizamos, ela foi gerada a partir da branch master, mas qual foi o commit específico nós conseguimos saber, né? Já nas próximas aulas, tanto teóricas quanto práticas, vamos dar sequência na nossa esteira ou na nossa pipeline AWS. Nós já temos o CI, que é subir o código, construir uma imagem usando o code build, e vamos aprender na sequência como fazer o code deploy, onde vamos aprender como deployar ou fazer a instalação, fazer o deploy da nossa imagem em uma aplicação. Então vamos aprender nas próximas aulas aqui o code deploy e como orquestrar tudo utilizando o code pipeline. Uma curiosidade também, vou deixar aqui na descrição do vídeo esse site aqui da AWS com todas as configurações possíveis do nosso build spec YAML. Aqui ele traz o padrão para construir uma imagem Docker, no caso, utilizando o ECR. Então aqui ele explica, né, que temos primeiro que no pré-build logar do nosso serviço ECR. No build a gente executa o build do Docker, né, utilizando os comandos dockers, e também tagueamos o nosso Docker utilizando o endereço do nosso repositório e as tags, e fazemos o upload. Então aqui tem o passo a passo de como fazer configuração. Foi daqui que tirei a construção dessa aula, né? Foi baseada aqui na documentação padrão da AWS para tirar o acesso IAM e tudo mais. Então aqui você também consegue aprofundar o seu conhecimento. E para o nosso build, se você tiver algum projeto específico, utilizando uma linguagem específica, por exemplo, o Golang, ele explica que no início da nossa instalação, no nosso build, a gente tem uma etapa, por exemplo, de install, onde a gente pode instalar algum pacote, como por exemplo o Golang, ou você poderia estar instalando um Node.js, né, um administrador de pacote, como o NPM, para buildar o seu projeto de Docker que utiliza alguma linguagem específica, que vai ser um Docker, uma aplicação, por exemplo, sendo ela Node.js, né, que é JavaScript, pode ser, por exemplo, Golang, ou uma instalação ali de um .NET para administrar e subir a sua aplicação. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa aula prática sobre o Code Build, onde aprendemos na prática como compilar de forma serverless utilizando o Code Build da AWS, que é a segunda etapa da nossa esteira de CI, que faz parte também da esteira de CI/CD. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade nas etapas da esteira, aprendendo sobre o Code Deploy, para fazer o deploy da nossa aplicação, e o Code Pipeline para orquestrar tudo. No mais, não deixem de curtir o vídeo, deixar o comentário para falar se essa informação foi útil para vocês e nos seguir no canal do YouTube. Isso vai ajudar ao canal continuar a crescer. Muito obrigado.